show vai funcionar na claridade, né? Então, isso que a gente estava falando de como abrir espaço para essas inovações, né? Além dos modelos, além dos manuais. Então, é importantíssimo pensar em institucionalização, e que a institucionalização ela vá além das relações pessoais e que ela consiga complementar as relações pessoais. Então, eu posso ter uma relação pessoal com alguém e ter uma relação institucional diferente, né? E isso eu acho que numa sociedade tão diversificada como a nossa, isso é fundamental, até para a gente não vai ter como eliminar as pessoas que a gente não gosta. A sociedade não é feita assim. Então, é importantíssimo pensar esses 3 pontos de abrir a participação política, de institucionalizar e de perenizar. E é importantíssimo pensar que outras pessoas, novas pessoas têm que surgir o tempo inteiro e têm que propor outras organizações. Então, assim, esse conselho pode ser substituído por outro conselho que vai ter outra perspectiva completamente diferente. E quanto mais pessoas participam da organização e do desenho das políticas públicas de cultura, melhor. Porque a gente consegue ter um pouco mais de quantidade e de qualidade de vozes presentes na composição dessa estrutura que vai ser institucionalizada, né? Lembrando que o plano que tem que estar pronto em breve, ele é um conjunto de intenções institucionalizadas, né, para 10 anos, que tem um período que pode ser trocado, e quem estabelece esse primeiro desenho, que daqui a 2 ou 4 anos vai ser alterado, vai ser esse conjunto de pessoas, né, entre as quais vocês estão. E acho que é importante pensar algumas coisas que ajudem a refletir um pouco melhor sobre a cidade que a gente tem e até sobre o que está acontecendo, né? É um momento histórico, com certeza absoluta. É um momento histórico porque quando a Constituição de 88 ficou pronta, os direitos culturais a discussão sobre eles ainda não tinha chegado aqui no Brasil. Por esse motivo, nós temos dotação orçamentária específica para saúde, educação e previdência, e não temos para a cultura, né? E até essa proposta de emenda constitucional ficar pronta, sabe Deus o que acontecerá. E se ela será aprovada, né? De dotação orçamentária específica. Só que nosso maior problema no momento ainda não é o dinheiro. O recurso é importantíssimo, é fundamental, mas nós temos uma série de outros problemas de base que a gente ainda precisa resolver. Porque se a proposta de emenda constitucional que reserva 2% do orçamento da União para a cultura fosse aprovada amanhã, eu duvido que a gente teria condição de gastar os quase 30 milhões de reais. 30 bilhões de reais que a gente teria. Porque se hoje a gente não consegue gastar 1 bilhão e 800, porque o Ministério não consegue competência técnica para gastar. Não é nem um problema de má vontade desta gestão específica. É um problema da máquina do Estado que é travada. Enquanto, por exemplo, na saúde e na educação, você tem mecanismos que garantem que o dinheiro, independente da vontade de quem está lá, ou da falta de vontade, o dinheiro vai para aquele fim. Na cultura depende muito de o empenho foi feito ou não foi feito. Então a gente chega numa situação como a gente está atualmente com pouco mais de 30% do orçamento da União executado. Nós já estamos chegando em novembro. Depois de amanhã, no caso, é em novembro. E a gente ainda não executou nem 30% do orçamento. Aí sobra um monte de coisa para o ano que vem, que é uma coisa de restos a pagar. Então, se a gente for pensar em dinheiro, a gente entra em parafuso. A gente pensar assim, o que está ao nosso alcance, né, para poder fazer. Antes de tudo, eu queria aproveitar e dar os parabéns, porque vocês assumiram uma tarefa hercúlea,
Né? Não, eu não gosto de pensar que assim, vocês assumiram em nome da cidade, né? Vocês assumiram com a cidade, né? Acho que isso é importante a gente falar, tanto quem está na Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, quanto quem está no Conselho. Diferente das pessoas que são eleitas para ocupar cargos legislativos, nós somos eleitos para orientar algumas deliberações, já que a estrutura do nosso conselho, a natureza do nosso conselho é deliberativa. Então, a gente vai deliberar sobre o que e com quais referências. Né? Como isso talvez seja um aprendizado, é interessante a gente pensar em qual referência que a gente vai começar a caminhar. Uma coisa que eu acho importante, que é o que eu coloquei nesse material, a gente precisa levar em consideração que a cultura é ao mesmo tempo essas três coisas, né? Ela é um conjunto extremamente complexo. Então, se nós tivermos 3 pessoas, já tem confusão suficiente. Confusão porque assim, eu tenho que parar e tentar entender o que você está falando, você tem que entender o que eu estou falando. Enquanto a gente está nesse processo, vem uma outra criatura que vai falar. Então tem todo um processo de tensão. Então, essas 3 coisas são fundamentais para a gente conseguir avançar em termos de diálogo, por engraçado que seja. Então, esse mundo de referências que a gente tem, a contradição que é fundamental para que eu não seja aquela criatura que vai no senso comum. Então assim, eu preciso discordar da Silvana, eu preciso discordar de você, em alguma coisa eu tenho que discordar, porque assim, é quase impossível que a gente se entenda 100%. E às vezes eu discordo da pessoa, mas eu fico na minha e falo assim, eu vou ficar aqui quieto, não vou falar, mas lá na frente eu lembro. Então, pensar a cultura como esses 2 primeiros aspectos é importantíssimo. E pensar com contaminação é que a gente está o tempo inteiro sendo contaminado mesmo, contaminado no sentido literal. Então, assim, pensar em tradição pura assim, meu amigo aqui, que é de uma rede ligada a patrimônio material, tipo assim, pensar em tradição pura, cadê a tradição pura, né? Então assim, a gente está, entre aspas, se contaminando. Primeiro, falar que quando eu resolvi, né, através do convite das pessoas da cultura, a fazer parte do conselho, eu pensei em não fazer nada em função para precisar disso. Não. Tipo, eu estou doando e estarei sempre. Só que eu conheço, em 15 anos fazendo teatro, eu conheço as mazelas para se fazer teatro sem recurso, né? E o que eu tive que aprontar até hoje. Então, não dependo disto, é um trauma, tá? É um trauma, eu não dependo disso porque eu não estou legislando em causa própria. Mas eu tenho uma preocupação que é de sustentabilidade. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão aqui são gestores culturais das regiões, se eles estão municiados com um aparato para poder ir e buscar, estariam todos aqui 5 para as 14 horas, tá? E os que chegarão depois estariam também, porque são reconhecidos pelo Estado enquanto formadores de opinião. O que não acontece hoje é uma extrema falta de respeito, né? Porque nós somos formadores de opinião, mas não somos reconhecidos. Seremos reconhecidos quando a nossa opinião formar candidatos. O que me desinteressa. Eu acho que deve desinteressar a grande maioria. Então, qual seria o mecanismo para fomentar esses formadores de opinião? Esses fiéis adeptos à cultura? Sabe? Como nós poderíamos mais imediatamente fomentar a sua figura para que você tenha a condição de chegar aqui, dificuldade do Marco chegar aqui, porque você veio de transporte público, Marco? 52, muito difícil. Então por que é tão difícil na área da cultura para que isso ocorra, ao passo que na área
da engenharia, isso seria mais prático e mais fácil. Eu acho que é exatamente por isso que a criminalidade aumenta. É porque eles não dão esse suporte para quem de fato tem esse comprometimento social. Estou pouco me lixando para a minha questão pessoal e até parece que é santidade, mas não é santidade não. É coisa mesmo da essência. Não sei por que sou assim, mas a minha preocupação é com a coletividade. Entendeu? O que é isso? Como fomentar esse pessoal que de fato está preocupado com o nosso desenvolvimento? Uma das coisas que eu achei interessante colocar aí, e acho que é importante frisar, é que assim, o maior gargalo que nós estamos passando atualmente, o maior risco que nós corremos é que os nossos conselhos sejam institucionalizados, eles aconteçam assim como os conselhos de patrimônio existem aqui em Minas Gerais por causa da bendita obrigação do ICMS cultural, e na prática o conselho seja limitado, seja por falta de atenção de quem está participando, seja por falta do Estado que não ouve os conselhos, mas que a gente mobilize o conjunto da sociedade. Então, assim, que os conselhos sejam resultado, ao mesmo tempo que sejam resultado, sejam origem de um processo de mobilizar a sociedade, de incorporar a sociedade a essa movimentação toda, que é um pouco o que a gente, lá na página 2, o último elemento a considerar, né? Como incorporar e envolver os cidadãos na busca de soluções. Porque assim, o cidadão, a nossa Constituição cidadã, tinha esse objetivo de fazer com que as pessoas chegassem lá, corressem atrás. Só que, por engraçado que seja, a maioria das coisas ainda estão sendo dadas a nós. Por exemplo, o conselho nos foi dado. Nos foi dado no sentido que, assim, o poder público instituiu o conselho, ele está ainda instituído. A instituição de fato vai acontecer a partir do momento que a sociedade se apropriar dele. E quanto mais a gente chamar a sociedade, eu não sei até que ponto que a média da sociedade quer isso, tem essa mesma dedicação que você tem. Essa mesma dedicação de assim, bom, sábado da tarde, calor. Então assim, como fazer com que as pessoas pensem em alguma coisa diferente e entendam? A própria eleição, né, começou assim mesmo, né? A gente viu quem correu atrás dos votos, né? E articular pessoas em 2 meses e tal. O detalhe é que tudo está muito em cima da hora, muito rápido. Isso normalmente fica em cima da hora, é uma das coisas que a gente vai conversar. Em algumas atividades de formação aqui, eu sempre comento com o povo falando assim, parece que a gente tudo está em cima da hora. Então assim, as 2 conferências de cultura que a gente fez foram corridas. Eu não tive tempo de ler, não tive tempo disso, não tive tempo daquilo. Então, tem algumas estratégias aqui específicas que a gente vai frisar essas estratégias, que elas são fundamentais. Então, por exemplo, vai ter uma conferência de cultura ano que vem na cidade. Então, vamos começar de uma vez? Vamos começar a mobilizar as pessoas para todo mundo ter tempo de ler, né? Já que o brasileiro mediano tem dificuldade de ler, então vamos começar a ler agora. Você tem que ler 10 vezes. Outro detalhe rapidinho que aconteceu logo após a eleição, que é bom se inteirar e comprometer assim, um gesto urgentíssimo, né? Porque tinha coisa bacana, mas é fundamental. Porque a Câmara Municipal, logo após 10 dias, teve um movimento para tirar o poder dos conselhos. Olha que beleza isso. Isso já estava antigo, isso não foi relativo só ao nosso aí conselho. Não conseguiram provar, isso né? É uma coisa que estava. O conselho não tem nem força pela lei, não tem assim como. Ele não tira poder, ele não está nem atuando na legislação ainda. Não tem prova, segundo eu entendi, na matéria mesmo, que não tem nem prova que isso era real. Então foi um movimento político estratégico para tirar já a força do conselho com qual a intenção. Para dizer a verdade, esse era um processo relativamente antigo na Câmara Municipal. É um projeto de lei que estava correndo aqui no município para tirar o caráter deliberativo dos conselhos. Né? Mas assim, isso não tinha a ver somente conosco, não. Né? Dentro do orçamento participativo, eles achavam que era uma afronta. Primeiro, tinha um entendimento que eles achavam na Constituição que era uma afronta. Então, olha só.
A principal função dos planos é criar um contexto favorável ao desenvolvimento de pessoas e instituições. Então, não é ser um conjunto rígido de obrigações, e não é para ser um documento somente, né? Ele precisa ser um estímulo contínuo ao imaginário coletivo. Então, assim, como eu vou estimular continuamente as pessoas com o manual? Tem jeito. Então, assim, se eu estou pensando num plano que funcione, eu tenho que pensar um plano que vá além do mínimo, além do manual. Então, consiga estimular o imaginário coletivo, né? Uma coisa que é importante para isso acontecer é a gente pensar em entender como que se processa o cotidiano das nossas cidades. Eu não posso ficar mexendo muito, senão faz parte, né? Então, esse cotidiano das cidades, para que a gente conseguisse fazer um plano ideal, a gente precisaria compreender isso aqui tudo. Como nós também estamos aprendendo isso, e nunca teremos isso aprendido por completo, os planos não podem ser completamente estabilizados, completamente fechados. Por isso eles têm que ser atualizados regularmente, né? Porque hoje a gente tem uma organização da sociedade, amanhã eu tenho outra, ano que vem eu tenho outra forma de organizar. E para quem viveu as situações antigas que nós vivemos na década de 70 e 80, né, deve lembrar o aperto que, assim, a cultura em Belo Horizonte se resumia a área de cultura do poder público se resumia a empréstimo de gambiarra. Não sei quantos tiveram a oportunidade de sentir isso, mas assim, o poder público vivia de emprestar gambiarra e de vez em quando um pau. E aí, camarada, como vai? Tudo bem? Beleza, né? Agora nós estamos piores, nem pau temos. Tem um teatro municipal, Marília, imagina, a terceira capital do país tem um teatro. Ai. Então, assim, pensar como se organiza esse cotidiano é ir sim além do que o pessoal chama de política de balcão, porque, mal ou bem, a política do empréstimo, do palco e da gambiarra é uma política de balcão. A gambiarra que você fala é um lâmpada. Isso! A maioria não sabe, professor. Essa gambiarra ela tem um duplo sentido. Né? Não, eu estou falando da gambiarra. Festa junina era o pau que Festa junina, essas coisas assim. Então, hoje nós temos um espaço extremamente evoluído na cidade. As discussões, por mais que nós ainda estejamos aprendendo, nós estamos em um outro processo de aprendizagem. A gente já evoluiu razoavelmente, nós já temos conselho, temos lei de incentivo, temos N coisas. Só que nós queremos mais hoje do que nós queríamos na década de 80. Então, essa coisa de processo, a gente quer sempre mais e melhor. Então, pensar essa organização do cotidiano quer dizer assim, bom, vocês que vão fazer parte do conselho, não haverá tempo de fazer um mapeamento antes do trabalho de vocês. Então, assim, vocês vão começar mais ou menos assim, na tentativa. Eu estou sabendo que o Santônio do Tamborelê está fazendo esse mapeamento. É porque a gente tem vários tipos de mapeamento. Mas é das atividades culturais, dos centros culturais. Inclusive, ele detectou que alguns centros culturais estão correndo risco de fechar. O tipo de mapeamento que eles estão fazendo é de uma área específica de ação cultural. Então, assim, além de ação cultural, eu tenho N coisas a pensar. Tem coisas que as pessoas não dizem, que a gente vai ver aqui, que teriam que estar no mapeamento. Então, assim, déficit cultural. Eu sinto falta do quê? Tipo assim, eu não tenho isso aqui no meu bairro. Porque a maior parte dos mapeamentos que a gente tem são todos importantes, mas são coisas soltas. Cada um faz de uma coisa específica. O Estado deveria fazê-lo para que a gente tivesse uma coisa completa. Aí, eu faço de ação cultural, o outro faz de patrimônio, o outro faz de teatro, o outro faz disso. E assim, a gente tem tudo setorizado. E a gente não consegue ter o cotidiano da cidade. A gente tem pedaços. Então, nós ainda temos
tudo bastante fragmentado. Então, as informações que a gente tem são aquelas mínimas. Eu tenho que reunir tudo, juntar ali mais ou menos. Eu vi na comentário que já vai ser contratado, foi a única questão que ele colocou como positiva, inclusive pelos parlamentares da Brasília, né? Que já vai ser contratado esse mapeamento pela Fundação de Cultura, né? Pela UFMG. Aqui assim, uma coisa é o mapeamento técnico. Esse mapeamento técnico precisa acontecer. Só que, sem participação da sociedade, a gente vai continuar tendo informações fora do cotidiano, ou seja, a gente não vai ter a organização do cotidiano. Os mapeamentos técnicos, por exemplo, eu trabalho no observatório, a gente trabalha só com informação. A gente já podia ter feito. Mas assim, trabalhar um mapeamento contratado, por exemplo, várias cidades do país estão abrindo edital de licitação para contratar consultorias para realizar o plano, para fazer o plano municipal de cultura. É sofrível. Por quê? Eles são obrigados a fazer. Bom, já que para eu receber repasse de recursos eu tenho que fazer, o povo demora demais, então eu vou fazer. Sendo que assim, quem tem que se ocupar disso, ou deveria, seriam os conselhos. E assim, o plano que sair será um plano que atende a cidade, não atende somente a questão normativa. Isso é importantíssimo que a gente caminhe. Porque assim, não basta só eu ter normas bonitas, leis bonitas e a população não se apropriar disso. Isso não tocar o nosso cotidiano. Por exemplo, nós temos uma lei linda e maravilhosa para o artista cênico, né? A lei lá de 78 é bonita, boa e tudo mais. Nem 10% daquilo acontece. Lá fala que a gente tem os artistas e técnicos da área de artes cênicas têm que ter um prazo mínimo de descanso, tem que ter um período para criar, que cabe ao Estado fazer um monte de coisa. Mas assim, a distância entre o que está no papel, na lei, e a prática é grande. Então assim, a gente tem uma legislação que deveria proteger o artista, que deveria promover o trabalho do artista, mas no final das contas ela está lá porque ela nos foi outorgada. A publicidade desses processos ela é muito modesta, capenga. Se tratando de artistas, eu acho que a coisa tinha que ser uma pegada tão forte quanto essas grandes multinacionais divulgam produtos e vendem isso para o povo, né? Então por que a gente não pode fazer da nossa publicidade tão forte quanto, uma vez que nós somos criadores? Né? Então um negócio assim meio complicado, essa estratégia me deixa um pouco ansioso, né? Depois assim, a gente precisaria pensar as duas, a Silvana, o grupo delas pensou um projeto para valorização dos artistas. E eu venho falando há anos que assim, a gente tem uma recomendação sobre a situação do artista tão antiga, de 1980, e assim, essa recomendação diz que são os Estados-membros que devem garantir condições de trabalho para o artista. Não está dizendo que tem que dar dinheiro para o artista, está dizendo que tem que garantir condições. Só que assim, instituição precisa. É o problema da música, inclusive, que é autarquia, a ordem dos músicos, está falando mais, né? Inclusive, música, ele tinha uma segurança psicologicamente, é assim que o músico se sente. Tinha uma autarquia que tomava conta do sindicato falido e tal, e agora não tem, que ela não pode atuar, legislar mais, então já sente aquela segurança. É uma conjuntura bacana que a gente está vivendo, realmente, se for pensar, falar aqui, tanta coisa pequena, tem nossa conversou, bacana para um movimento bem representativo, eu acho. Os nossos... O mercado está tendo uma tramitação, né, os nossos sindicatos, as nossas instituições, talvez tenham dificuldade de representar, porque elas foram outorgadas, os satélites foram outorgados, ou seja, eles foram criados pelo Estado para nós, criados pela legislação. Então assim, por que o Estado tem que fazer alguma coisa? Então assim, a gente não tem competência para correr atrás? Então assim, é um processo que acho que a gente ainda vai demorar uns 15, 20 anos, né?
Assim, para ser otimista. Então, esses elementos aqui deveriam ser os elementos principais a considerar quando a gente está pensando em planificação, em planejamento específico para a área de política pública, né? Mais específico ainda pensando na cultura. A cultura como motor das cidades. Então, cultura como absolutamente tudo aquilo que faz a cidade acontecer, não como um setor específico. A cultura vinculada ao desenvolvimento das pessoas. Então, ao desenvolvimento não somente do desenvolvimento intelectual das pessoas, mas também do desenvolvimento da sensibilidade das pessoas, né? O desenvolvimento local e territorial. Então, eu moro em um lugar e é aquele lugar que deve, no qual eu devo interferir no seu desenvolvimento. Então, eu tenho que participar da minha comunidade, né? Isso parece ser tão assim distante para a média das pessoas, mas assim, eu moro num lugar e eu tenho que atuar ali, né? E compreender a produção intelectual e cultural de toda a sociedade, né? Esse salto de sair, de pensar simplesmente a produção artística, aquilo que tem a ver com uma produção refinada do melhor que a sociedade produz. Isso exclui a maioria da sociedade brasileira, que tem dificuldade de ler, tem dificuldade de escrever. Então, assim, como fazer com que absolutamente todas as pessoas entendam que, cada uma no seu nível, cada uma no seu processo pessoal, todas elas participam desse processo cultural da cidade, né? E, justamente por isso, esse último ponto é o mais complicado e é onde eu tinha comentado com o Marco, que é onde a gente tem mais dificuldade. Como incorporar o cidadão, ou seja, como fazer com que a criatura entenda que assim, não tem nada pronto, eu tenho que fazer. Esse é o questionamento que a gente vai fervilhando aqui. Por que todo mundo hoje consome Coca-Cola, sabe? Por que todo mundo toma número 1 e todas as pessoas não assimilam a cultura, a diversidade, o respeito, o carinho? É porque tem algo acontecendo que é um disparate, né? Alguém está trabalhando mais, alguém está sendo fomentado mais. E por que estão sendo fomentados menos, né? Mas é um caminho. Aí, assim, entender, por exemplo, o que leva o Estado a fazer a opção por um projeto dessa criatura e não por um projeto dessa outra aqui. E por que no ano seguinte eu escolho de novo dessa e daquele, e daqui a 5 anos vem um edital com mais dinheiro, aí esse aqui já tem mais experiência. Mas é claro, eu dei mais oportunidade para ele. Sim. Então, assim, a gente tem um processo um pouco viciado de algumas pessoas continuarem tendo oportunidades. Não que as pessoas não possam ter oportunidades, né? É importante pensar que, assim, eu não posso penalizar quem chegou a um determinado patamar. Eu tenho que ter uma política diferenciada para essa criatura que tem lá tantos anos de experiência e para a criatura que está chegando agora. Um artista que não sabe elaborar um projeto, ele é marginalizado, colocado num cantinho e pedindo esmola, né? Apesar de tocar maravilhosamente bem. Então não tem ninguém preocupado com aquele artista, né? Ou seremos nós, do Conselho, preocupados com estes artistas, né? Eu acho que é importantíssimo esse ponto de incorporar e envolver todos os cidadãos, porque assim, cada uma das pessoas, quando passa a cumprir um papel em um conselho municipal, estadual, federal, ou ocupa um determinado cargo de representatividade, ele representa alguém, ou seja, ele tem que ouvir alguém para representar esse alguém. Ele tem que ser um reflexo disso. Até se as pessoas não tiverem, eu não tenho nada a dizer sobre isso, não, isso aí não me envolve. Se o cidadão comum tivesse, esse é um problema para nós, porque ele está dizendo que assim, eu estou entendendo que eu estou fora disso, ou seja, eu tenho que fazer essa criatura entender que ele não está fora. A sensação que ele tem de estar fora é um sinal para nós de que tem algo de errado. Então, assim, alguém precisa fazer alguma coisa para que aquela criatura entenda que o processo que ele está ali no cotidiano é cultura. Pode ser arte, mas é cultura. Então, a criatura que está ali
limpando o seu bonezinho, aquela coisa toda, que tem toda uma série de hábitos no seu cotidiano, que faz parte da cultura dele, pessoal, ou da cultura do bairro onde ele mora, das pessoas, ou somente da família dele, mas aquilo é cultura. Então, assim, fazer com que as pessoas pensem, essa questão de pensar soluções, é pensar soluções que tenham a ver com a cidade, com a política cultural da cidade. Então, a política cultural não será, entre aspas, definida ou pelo conselho, ou pelo prefeito, ou pelo governador, pelo presidente, vereador, seja lá o que for. Deveria ser a sociedade. O que acontece hoje é que o nosso modelo de democracia representativa, ele esvaziou o cidadão comum do seu papel. Aí cada um vai para sua casa e tem que resolver. Eu vou ver. Se aparecer alguma solução, eu vou ser beneficiado. Se não, eu fico na minha esperando. Eu estou sabendo que a prefeitura está lançando um projeto focando o jovem, o adolescente, e que eles vão montar um espaço ali na Praça da Estação, né, para incubadoras, que vai ter auditório e tal, onde o adolescente pode desenvolver algum projeto de interesse da comunidade e a prefeitura vai investir nesse projeto. É uma forma de envolvimento também com novas propostas, né? Eu acho que tem o seu valor, a proposta. Para aquelas pessoas que trabalham com cultura popular, cultura de povo, eu pensar em um lugar no centro da cidade, que vai ser um lugar específico, que todo mundo vai se deslocar. Não, assim, aonde não existe nada é válido. Porque hoje nós não temos nenhum espaço para isso. É interessante? É. Agora, se a gente for pensar bem, é quase o oposto do que a gente está falando, de assim, onde as pessoas estão? Nas suas casas. Mas aí está, esse local é para criar o projeto, né? Agora, o projeto vai ser desenvolvido na comunidade, agora lá vai ser meio que uma sala para criar, desenvolver, ter assessorias para dar uma formatada nesse projeto. Agora, se o morador aqui do bairro Urca tiver a intenção de fazer um evento, de repente tem um grupo de skatistas aqui que queiram trabalhar uma piscina, né, com algumas atividades, com skate e tal, então eles vão lá, vão pesquisar o espaço para criar a piscina para o skate, como que vai funcionar, eles vão ter uma assessoria e se a prefeitura ver que a comunidade realmente necessita, né, da piscina para os skatistas aqui da região, a prefeitura vai investir no projeto. Quer dizer, vai ser um local onde vão concentrar as ideias, mas a execução vai acontecer nas comunidades. Depois a gente pode até conversar melhor. É bastante semelhante à ideia de Plug Minas. O Plug Minas é um centro disso. Agora, o Plug Minas também padece de certos problemas depois de tempos de ser criado, de ter bastante dinheiro à sua disposição para orientar, que ele não consegue levar as pessoas até lá. Né? Nós, inclusive, vamos participar de um seminário, nós, enquanto observatório, para tentar mobilizar as pessoas para chegar lá. Você acha que é por causa da elitização que está conflitando a cultura da arte? Não, acho que não é nem a questão de elitização, acho que não seria esse o termo. Porque assim, para eu chegar até aqui, eu me desloquei da minha casa. Eu me desloquei porque eu tenho uma motivação concreta para chegar aqui. Aí daqui a 2 semanas a gente vai se encontrar em outro lugar. Daqui a 3 semanas vamos encontrar. É mais fácil eu, de vez em quando, só me deslocar para muito longe da minha casa, do que eu sempre ter que ir para longe da minha casa. E assim, querendo ou não, a região Centro-Sul tem as coisas. Assim, é importantíssimo enquanto ideia. Só que, se a gente for pensar somente de ideias de espaços e tudo mais, por exemplo, até os centros culturais, eles não conseguem atingir as suas comunidades do entorno. Então, assim, se eu tiver um espaço assim, bom, não seria interessante eu tenho um centro cultural aqui, então
eu vou realizar um conjunto de atividades nos centros culturais que eu tenho, por exemplo. Por que eu preciso criar um espaço, eu vou gastar um recurso? Aí é uma questão de prioridade. Eu tenho uma série de espaços culturais na cidade. Eles padecem de recursos, certo? Ué, peraí, por que eu vou inventar a roda então? É só eu criar um programa que vai ser realizado dentro dos centros culturais. A gente vai comentar daqui a pouquinho. É sempre uma questão de definir o que é prioridade. Se os centros culturais já têm problema de recurso, então aí desenvolve um trabalho fenomenal. Eu vou para um monte de cidade no país inteiro, eles não têm centros culturais como nós temos. Qual capital que tem volume de centros culturais vinculados a uma fundação ou esse E é uma coisa assim, eu fico arrepiado, porque assim, cada vez que eu vou para um centro cultural eu descubro uma coisa diferente em Belo Horizonte. Só que eles padecem de recurso. Então você tem toda boa vontade. Por exemplo, a ELC mesmo, que está na fundação hoje, a ELC ficou muito tempo lá na Lagoa do Nada. Eles não padecem de recurso, padecem de organização para subtrair o recurso. Não, eles padecem de recurso, literalmente. Eles não têm autonomia. O centro cultural não tem autonomia. Não tem recurso ao desequilíbrio igual a escola, não tem uma caixa, não tem uma... Assim, o que acontece nos centros culturais é porque o poder público investe dinheiro e também porque boa parte deles foi resultado de mobilização da sociedade. É interessante que a gente tenha um espaço como esse aqui, esse aqui é público. Olha que coisa boa. Eu vou pegar aqui e vou ler Suave à Noite. Botar um ventiladorzinho, Criatura, quente. gente, a criatura pode entrar aqui, ler aqui, descobrir aqui, ver, ter contato com criação de outros lugares, criação daqui mesmo. Isso aqui é literatura estrangeira, você pode achar literatura nacional, seja lá o que for. Então, assim, os espaços culturais nós já os temos. Eu não tenho dúvida de que é uma boa ideia. Agora, será que ela teria que ser levada adiante pelo Estado? Será que seria esse o papel do Estado? Ou será que seria somente esse? Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouco. É legal? É interessante? É porque eu, enquanto criatura de comunidade, eu sempre esperei alguém que pudesse me orientar em alguma coisa. Ué, mas eu tenho centros culturais, eu posso ir lá, chegar aqui e falar, não, vem cá, trabalho no centro cultural, então assim, todo mundo que trabalha em centro cultural, vamos orientar 2 pessoas em cada centro cultural para acompanhar. Aí assim, as ideias, eu acho que vocês do conselho vão ter ideias, a sociedade vai dar ideias e vocês vão tentar condensar algumas dessas ideias. Mas vamos seguir adiante aqui, senão a gente não consegue. Então, essas 7 dimensões aqui seriam interessantes para a gente pensar em como envolver as pessoas, né? Porque eu tenho que envolver pessoas de diferentes situações e eu tenho uma cidade bastante desigual, né? O Brasil em geral é muito desigual, mas Belo Horizonte é uma das cidades mais desiguais das Américas. Então, eu pensar que qualquer coisa que eu fizer centralizada, ela não conseguirá tocar o conjunto da sociedade pela desigualdade de oportunidade, de opção. Então, assim, por mais que eu queira fazer uma coisa bacana ali no Palácio das Artes, o pessoal pode abrir o espaço para mim. Tem gente que tem dificuldade de chegar lá. Por mais que eu faça de graça um curso de gestão cultural lá, criatura lá de Venda Nova pode não dar conta de chegar. Por um motivo básico, eu não tenho dinheiro para ir lá. E aí? Fato aconteceu. Fato aconteceu. Não é? Fato aconteceu. Fato acontecido. A criatura pode virar, bater a mão no bolso e falar assim: eu não tenho condição de ir naquele lugar. Eu não conheço um mecanismo que seja tão simples para a ocupação de qualquer espaço que não seja um interesse. E o interesse primeiro pela sobrevivência daquilo que a gente almeja como nosso sonho. Nosso sonho é a arte. Eu estou aqui porque eu estou, de certa forma, sustentado por um outro processo que eu mesmo criei. Outras pessoas não estão porque em outro lugar está oferecendo esse processo de sustentabilidade. E não aqui. Eu também não viria se o meu ganha-pão não estivesse sempre associado aqui. Só que poucas pessoas vão se colocar sem este interesse básico da vida humana, é o que é mínimo. a sobrevivência. Então o que a gente deve fazer? Eu acredito que isso é simples demais. Eu acho simples mesmo, porque a gente vê tanto
tantos gastos desordenados por falta de fiscalização, é que cada artista ele deve ser fomentado. Eu vi o senhor tocando ali, então tem um mapeamento desse artista. Eu sei que ele está tocando ali há 10 anos, ou há 20 anos que ele faz aqueles entalhes em madeira, aquela coisa maravilhosa que me deixa emocionado. Então eu, enquanto gestor cultural, enquanto centro cultural, cadastro aquele cidadão e ofereço para ele suporte, para que ele continue produzindo a arte dele. E que ele vai expor a arte dele no centro cultural. E que ele avise para as pessoas para verem a arte dele, porque disso depende que ele seja fomentado pelo Estado novamente. Então ficou muito simples. Mas o quanto mais simples, mais difícil de chegar, né? É só fomentar o cidadão naquilo que ele gosta de fazer e que ele tem a oportunidade de mostrar o trabalho dele nos centros culturais. Centros culturais serão ocupados, sabe, pelos amigos, porque o artista é formador de opinião, sempre foi. Tanto é que ele criou as marcas aí que estão sendo consumidas. Não sei se é tão difícil assim. Não, às vezes falta um programa específico para que isso aconteça. Sim, né? Esse programa aí em qual ocasião? Nós temos que inventar. Literalmente. É o seguinte, em Belo Horizonte nós temos uma ferramenta maravilhosa que é a BH Conecta. Né? É uma TV de internet que funciona muito bem, tem uma imagem maravilhosa, um som maravilhoso. Pelo que eu pesquisei dessa TV, ela atende algumas secretarias, a Secretaria da Educação, de Estrutura, e atende ao prefeito, acompanha o prefeito, o que o prefeito faz. Mas ela não tem nenhuma vinculação com a Fundação de Cultura e nem com a cultura. Então, a minha pergunta é a seguinte, o que nós... porque uma vez eu quis fazer um projeto para o CRAV, então ia acontecer palestras no CRAV. Eu tinha todo o equipamento para fazer a transmissão online para todos os centros que tivessem internet. Né? Eu faria o upload, no centro faria o download. Né? Então, o que acontece? Foi inviabilizado o meu projeto, por quê? Porque essa BH Conecta, ela é gerida pela Prodabel. Né? Então, a Prodabel é que domina essa BH Conecta. E isso não inclui a Fundação de Cultura. Isso não inclui a cultura. E, consequentemente, não inclui o trabalho dos culturais, dos artistas. Sabe? Então, assim, se você tem vamos supor, a pessoa tem um computador em casa, ela recebe um e-mail. Olha, no centro cultural tal, está acontecendo tal, dia tal, hora tal. Então, quer dizer, ela está sendo comunicada, é um acesso que ela está tendo. O que nós poderíamos fazer para ter esse instrumento, que é essa televisão tão maravilhosa, que é a BH Conecta, à nossa disposição também? Isso depende. Eu queria fazer uma consideração sobre a BH Conecta. Eu gostaria de fazer uma consideração. Eu trabalho no Centro Cultural, nós tivemos algumas reportagens em